Olá, hoje vou responder a uma pergunta que já me fazem há muito tempo, que é porquê que não invisto em ETFs que replicam os principais índices acionistas? Todos os dias os mercados sobem e descem. Para evitar erros e fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro, os investidores têm de pensar como investir da melhor forma. Como é que se identifica uma boa ação? Quando se deve comprá-la? E quando é que se deve vendê-la? Sou o Frederico Santarém e ajudo os portugueses a investir na Bolsa de Valores para fazer crescer verdadeiramente o seu dinheiro. Todas as semanas procurarei dar-te estratégias e táticas que te permitam investir melhor. Porque investir na Bolsa é simples, mas não é fácil. Porque os erros podem e devem ser evitados. Porque as nossas ações devem resultar em verdadeiros investimentos lucrativos. Quero-te apresentar aqui 3 motivos que me levam a não investir em ETFs que replicam certos índices acionistas como o SP500, o Dow Jones, o Nasdaq, etc, etc. Porque há realmente razões fortes que eu tenho aqui e que quero partilhar contigo para que percebas que se esta estratégia faz sentido para ti e para que percebas porque é que nós devemos adaptar os nossos investimentos aos nossos próprios valores e à realidade que compõe os ativos onde nós vamos investir o nosso dinheiro. É importante nós estarmos sempre atentos e ir adaptando a nossa história, ir adaptando a nossa estratégia para cumprir todos os requisitos com que nos colocamos no mercado. Mas antes de irmos aos 3 motivos, dizer aqui brevemente o que é um ETF. Já falei num outro vídeo que poderás depois ver em mais detalhe, mas é um Exchange Traded Fund, um fundo de investimento passivo e que replica normalmente o desempenho de um índice. Pode ser um índice acionista, um índice composto por um conjunto de ações, pode ser um índice que replique o desempenho de uma commodity, de uma mercadoria como o ouro, o cacau, etc, etc. Pode ser um índice de obrigações, pode ser um outro qualquer índice. E por isso os ETFs replicam passivamente esses índices. Mas depois podes ver mais em detalhe o vídeo que fiz sobre o tema. De qualquer das formas, os ETFs têm crescido imenso em popularidade desde dos seus primeiros desenvolvimentos, ali na década de 90, tiveram uma popularidade crescente, cada vez mais crescente, e atualmente só nos Estados Unidos os ETFs já contabilizam mais de 5 trilhões de dólares. É uma indústria que tem crescido a olhos vistos, mas que também tem aqui algumas particularidades que temos que tomar atenção e que aumentam o risco de investimento em ETF. E aqui não estou a dizer que não haja risco noutros ativos financeiros, há sempre risco quando nós investimos, mas muitas vezes as pessoas esquecem-se que os ETFs, apesar de serem uma estratégia passiva, também têm uns riscos a envolvê-los e que precisamos de considerar. Mas, então, em primeiro lugar, o primeiro motivo que me leva a não investir em ETFs como os que replicam o SP500, o índice SP500 que reúne teoricamente as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, um desses motivos tem a ver com os meus valores morais. Os meus valores morais que não me permitem estar a investir em certo tipo de empresas. Porque, por exemplo, o SP500 tem na sua constituição empresas petrolíferas, empresas mineiras, empresas de exploração florestal intensiva e outras empresas que tais altamente poluidoras, empresas que destroem completamente os ecossistemas, que destroem a parte onde estão a operar, o local onde estão a operar, acabam por trazer grandes impactos ecológicos. E eu, com o meu background em biologia e sendo um amante da natureza desde tenra idade e estando preocupado com estas questões de conservação da natureza, não poderia colocar o meu dinheiro, por exemplo, numa petrolífera. Não faz qualquer sentido, não está alinhado com os meus valores morais. E isto é mesmo muito importante e é algo que te quero deixar aqui, que é os teus investimentos devem estar alinhados com os teus próprios valores. Não é nós querermos rentabilizar o nosso dinheiro, mas ao mesmo tempo estamos preocupados com certas particularidades e depois vamos contra esses nossos valores. Não faz sentido e vamos estar sempre num dilema e acabamos por ter um pior desempenho. Então é importante que sim,
rentabilizes o teu dinheiro a longo prazo, mas também é possível fazê-lo estando ao mesmo tempo alinhado com os teus valores, com os teus princípios éticos, e por isso considera sempre esta componente. E eu há muito que o faço, há muito que considero esta componente. O índice SP500 tem então empresas que eu jamais colocaria €1 que seja, e por isso estou fora do índice SP500, do Dow Jones e outros índices, outros ETFs que replicam índices acionistas que têm na sua composição empresas petrolíferas, mineiras ou de exploração florestal intensiva que acabam por prejudicar o ecossistema local. Depois, em segundo lugar, é verdade que os ETFs têm sido muito popularizados e até recomendados por pessoas como Warren Buffett, que diz que a estratégia mais simples para o investidor comum é comprar ETFs, e eu concordo nessa parte. Realmente, para quem não queira despender o seu tempo e a explorar as ações onde investir, para quem queira assumir aqui um modo mais preguiçoso, que não queira ou não tenha tempo para estar a estudar as empresas, e está tudo bem, então realmente a melhor estratégia para essas pessoas é olhar para um ETF, comprar ETFs ao longo da vida e estar a investir de forma passiva, ou seja, estar ali a replicar o crescimento de um dado índice, mas sem estar a fazer a análise que é preciso para investir de forma individual na ação A ou na ação B ou na ação C. Então, realmente, quem não tem tempo ou não tem disponibilidade ou não quer sequer estudar as empresas de forma individual, deveria ir para os ETFs. Mas é preciso vermos que o índice SP500 não sobe sempre, o Dow Jones não sobe sempre e nenhum outro índice sobe sempre continuamente. E há períodos da história onde as valorizações estão completamente estagnadas, onde não há crescimento qualquer naquele índice. E é isso que eu te quero alertar hoje, para que, em primeiro lugar, é verdade que os ETFs são bons para investir a muito longo prazo, no espaço de 40, 50 anos, mas a verdade é que muita gente acaba por ter também uma visão de curto prazo, mesmo para este tipo de investimento, este mecanismo de investimento como os ETFs. E, por exemplo, podes ver nesta imagem do SP500, que esta imagem é tirada de uma apresentação do Monish Pabrai, um super investidor que eu gosto muito, índio-americano, e que é um investidor em valor, um fiel seguidor da filosofia de investimento do Warren Buffett e do Charlie Munger. E ele apresentou há uns tempos numa conferência este tipo de gráficos. E tu consegues ver aqui que o SP500 teve aqui 25 anos em que rentabilizou 0% ao ano, de 1929 a 1954. O crescimento foi praticamente nulo. Claro que as pessoas vieram de uma grande depressão ali no início dos anos 30 e precisaram de mais de 20 anos para recuperar a euforia que se tinha vivido antes da Grande Depressão, mas quando olhamos para o longo prazo foram 25 anos que o ETF, que o SP500 rentabilizou 0% ao ano. E depois teve mais de 18 anos com crescimentos razoáveis, sem dúvida, 7,8% ao ano, mas depois foi mais um período de 9 anos a rentabilizar cerca de 0% ao ano. Depois um grande crescimento de 1982 até 2000, cerca de 15,5% ao ano durante aproximadamente 17 anos, mas depois mais uma estagnação, 12 anos a 0%. E depois mais um crescimento de 8 anos a render substancialmente cerca de 11,6% ao ano. E a verdade é que tu já vês aqui que depois de períodos de grande crescimento, costuma haver períodos de grande estabilização. Ou seja, nós depois da crise de 2009, que acabou em 2009, aquilo que ficou conhecido como a grande recessão, nós vimos um boom tremendo, um crescimento tremendo no índice até 2020, até o início de 2020. E a verdade é que o risco aumentou substancialmente e a perspectiva de valorização a longo prazo do próprio índice acabou por descer correspondentemente, e é expectável que
a próxima década, aproximadamente, esteja a render cerca de 0% ao ano. Claro que só o futuro pertence, mas acho que compreenderás que há períodos de muito crescimento e há períodos de grande estagnação. E o mesmo acontece, por exemplo, com o Dow Jones. O Dow Jones teve cerca de 20 anos a render 0% ao ano, depois há um período de 8 anos a render 21,6% ao ano, depois houve uma queda tremenda na Grande Depressão e precisam então dos 25 anos para recuperar o valor e por isso foi uma rentabilidade de 0% ao ano, um período de crescimento, depois um período de estagnação, mais um período de crescimento, estagnação, crescimento e provavelmente agora para o futuro estagnação. Mesmo quando vemos o Nasdaq, que é mais recente, é um índice mais novo, chamemos-lhe assim, do que os outros dois apresentados anteriormente, nós vemos que durante 8 anos o índice rendeu cerca de 0% ao ano, depois teve um enorme crescimento na década de 80 e 90 e rentabilizou cerca de 19,5% ao ano durante quase 20 anos, é extraordinário, mas depois foram 16 anos a ver navios. E depois mais 4 anos de grande crescimento ali até cerca de 2017, 2018 e a verdade, até 2020, desculpa, mas a verdade é que as perspectivas para o futuro poderão ser menos animadoras novamente. E mesmo o Nikkei, um índice japonês que teve um crescimento tremendo ali no início da década de 70, depois teve 5 anos a render cerca de 0% ao ano, teve 11 anos com um crescimento extraordinário que colidiu no pico do bull market em 1990 e desde aí está anémico, nunca mais cresceu. Foram 31 anos em que o índice continua a negativo, ou seja, nos últimos 31 anos quem tem investido no Nikkei tem tido uma performance negativa aqui, em média, rendeu 1,7 negativos ao ano. E mesmo o Kospi da Coreia, que teve 4 anos a render 0% ao ano, 3 anos com um crescimento tremendo de 75,9% ao ano, é tremendo mesmo, mas depois enfrentou quase 20 anos sem crescimento. E depois um pequeno período de crescimento e a seguir mais um período de estabilização. E por isso já estás a ver que os índices não crescem sempre, e é normal, nada cresce infinitamente, mas há décadas inteiras que não apresentam qualquer crescimento. E muitas vezes os investidores desanimam com essas perspectivas e acabam por vender os seus ativos, prejudicando-se a si mesmo. E isto liga-nos então ao terceiro e último ponto, que é um aviso que Michael Burry tem vindo a fazer. Michael Burry também é um super investidor, ficou muito conhecido por ter previsto a crise ligada ao imobiliário, já desde 2005 que ele vinha a prever certos problemas estruturais na indústria financeira ligada ao imobiliário e ficou conhecido mais tarde, foi até protagonizado num filme que está disponível na Netflix, do Big Short. Também há um livro muito bom sobre o tema, The Big Short também. E Michael Burry tem vindo a avisar que os ETFs poderão estar numa bolha também eles. E eu tendo a concordar aqui com uma ideia-chave que ele mostra aqui, que é os ETFs têm crescido muito em dimensão. Realmente é uma indústria que já supera os 5 trilhões só nos Estados Unidos e cresceu imenso, e pela sua estratégia de investimento passivo, mas retirou a descoberta de preço do ativo. Ou seja, retirou aqui da equação aquilo que é a análise fundamental dos ativos. E por isso as pessoas pagam um preço qualquer pelas empresas que estão lá metidas no ETF, por exemplo, do SP500, paga-se qualquer preço, e a verdade é que quanto maior é o volume dos ETFs negociados, também maior é o risco de queda. Há aqui uma alusão a uma sala de cinema que possa começar a arder, toda a gente quer sair, mas sai tudo pela mesma porta, e por isso não dá, é um desafio muito grande para
salvar toda a gente daquela sala de cinema. E é o que está a acontecer nos ETFs. É o que está a acontecer nos ETFs porque nós vimos em março de 2020 que os mercados derreteram, em 3 semanas derreteram 35%. Em apenas 19 sessões de negociação, o índice SP500 perdeu 35% do seu valor em bolsa. E por isso nota-se que foram vendidos ao desbarato muitos ativos. Claro que houve muitos investidores particulares a vender as suas ações, mas também contribuiu muito para isto o descarregar dos ETFs, porque as pessoas entram em pânico, descarregam os ETFs e quando o volume já está em 5 trilhões, então cada vez que alguém vende as coisas, o impacto é muito, mas mesmo muito grande. Por isso, em resumo, 3 pontos que me levam a não investir em ETFs. Um tem a ver com os valores morais, o outro tem a ver com períodos de estagnação e em terceiro lugar tem a ver com potenciais microbolhas e potenciais problemas estruturais que existem mesmo dentro dos próprios ETFs e que muitas vezes não é falado na indústria financeira. Espero ter-te elucidado quanto a este tema. A estratégia que tu adotas para ti tem que fazer sentido para ti e, acima de tudo, espero que encontres o ponto ótimo de investimento para a tua vida, ok? Saudações lucrativas. Tchau, tchau.